No Café com Política desta semana, eu recebo a presença do senador José Maranhão, presidente estadual do PMDB, aliás, do MDB, o partido mudou a sigla agora, é com ele com quem a gente bate um papo a partir de agora. Antes, eu quero só lhe convidar para você se inscrever no meu canal do YouTube, blog do Anderson Soares. Você fica por dentro dos principais acontecimentos, das principais informações e dos bastidores da política paraibana. Senador José Maranhão, obrigado pela sua presença aqui no Café com Política, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade de me apresentar no seu programa, que eu sei é um programa muito ouvido, muito assistido, e me colocar à sua inteira disposição. Senador, não poderíamos deixar de começar esse bate-papo hoje, a não ser de falar da reunião importante hoje do MDB. O senhor se reuniu com a bancada federal e estadual e o balanço que se fez após o encontro é de que o partido segue unido em apoio à sua pré-candidatura. A grande discussão, o grande entrave estava na questão das alianças proporcionais. Os deputados temiam que a sua candidatura poderia inviabilizá-los eleitoralmente. Isso foi pacificado? Qual foi o feedback que o senhor recebeu dos deputados hoje? Eu não diria que o enfoque fosse exatamente esse que você descreve, né? Na realidade, eles não temiam que a minha candidatura fosse um fator de desagregação. Antes, pelo contrário, todos reconhecem e reconheciam explicitamente que a candidatura era, antes de tudo, um fator de fortalecimento do partido. Aliás, compete aqui recordar que já o ano passado, em 2017, numa reunião da executiva do partido, onde todos esses parlamentares estavam presentes, a ideia de lançamento da minha candidatura foi aprovada por unanimidade, seguida, o lançamento seguido de um apelo no sentido de que eu aceitasse, até porque a minha situação, na prática, é um pouco diferente da situação dos parlamentares que estão terminando os mandatos agora. Eu ainda tenho 4 anos e, na época, 5 anos de mandato pela frente. É evidente que o meu caso não era de ter ou não ter um mandato. No meu caso, o apelo que eles faziam era para fortalecer a legenda, já que na tradição histórica da Paraíba e do Brasil todo, quem puxa a chapa proporcional é o candidato majoritário. Então, na verdade, existia algumas preocupações dos próprios deputados em relação a eles próprios. Se a legenda, se isolando, seria ou não seria capaz de elegê-los a todos. É evidente que a disputa na chapa proporcional é sempre uma disputa difícil. Muitas vezes, o próprio correligionário na chapa proporcional torna-se um adversário, porque é uma disputa entre o que tem mais voto e o que tem um pouco abaixo, pode ser um voto de diferença. Já na chapa majoritária, o seu adversário único é o seu adversário comum, normal, de legenda. O que os parlamentares queriam saber era até que ponto o PMDB consegue atrair outras legendas para coligação e o número de candidatos dentro da legenda. Toda legenda tem que ter a cabeça, são os mais votados, e a cauda, aqueles que têm uma votação menor do que a cabeça. E o PMDB, nesse aspecto, está muito bem. Nós continuamos atraindo e recebendo adesão de novos candidatos e, ao mesmo tempo, recebendo o aceno, recebendo a quase certeza de que vamos nos coligar com outras legendas. O senhor poderia nos adiantar nesse bate-papo, senador, quais são as legendas que o PMDB está conversando em termos de formação de chapa? Nós estamos conversando com o PSC, não é? Da família Gadelha. Que tem uma relação antiga com o senhor, né? Com o MDB, aliás. Uma relação de amizade e de companheirismo político. Você veja, no meu governo, nós tivemos 3 secretários da família Gadelha.
de maneira que nenhum político teria assim uma relação tão estreita com os integrantes de uma legenda quanto nós em relação ao PSC. Agora o partido hoje é da base do prefeito Luciano Cartacho. Isso não implica, aí é que está, isso não implica em ter o prefeito Luciano Cartacho como um correligionário definitivo e nem nos afasta da possibilidade de uma aliança com o PSC, pelas razões que eu já citei a você, que são razões ponderáveis. Há pouco nós participamos de um entendimento dentro da própria legenda do PSC, a família Gadelha propriamente dita, entre o ex-prefeito de Sousa, André Gadelha, e Renato Gadelha. Os dois se pretendiam candidatos a deputado estadual e isso poderia dificultar o trabalho de ambos. Houve um entendimento da família e hoje André Gadelha se afastou da candidatura com o compromisso da família inteira apoiá-lo como candidato a prefeito nas futuras eleições. Então, esse é o quadro. O outro aliado, que já me autorizou, inclusive, a divulgar, será o deputado Wellington Roberto, um antigo aliado nosso, um companheiro de escola e uma legenda que realmente está no estado da Paraíba, praticamente integrada por correligionários, companheiros, noutras legendas, do candidato José Maranhão. Partido que deixou recentemente o governo do estado e já vem sinalizando de fato um apoio à sua pré-candidatura. Além disso, me parece que o senhor anda conversando também com o PHS e outros Sim, partidos tidos como menores, né? Os partidos menores, mas que são igualmente importantes para compor uma chapa equilibrada, né? Agora, qual foi o feedback que o senhor recebeu dessa reunião, principalmente dos deputados veneziano Vital do Rego, Hugo Mota e André Amaral, que se especula aí na imprensa, nos bastidores, de que esperam apenas uma janela partidária para deixar o MDB? Não existe isso. Veneziano, que você já mencionou aí, e Hugo Mota deram declarações peremptórias nesta reunião, apoiando formal e materialmente a minha candidatura. Agora, senador, a informação de bastidores é de que Hugo Mota, não sei se chegou ao seu conhecimento essa informação, costura junto com a Executiva Nacional do PRB para assumir o comando do partido aqui na Paraíba. O senhor conversou com ele sobre esse aspecto, sobre essa possibilidade? Não, eu não conversei sobre essa possibilidade, até porque a reafirmação de apoio à minha candidatura... Isso foi ratificado hoje na reunião? Claro, a reunião, os dois pontos fundamentais: apoio incondicional à minha candidatura e compromisso de fortalecimento da legenda proporcional. Agora, uma ausência foi sentida hoje. A do vice-prefeito nem tanto, porque a gente já sabe o posicionamento do vice-prefeito Manuel Júnior, um certo distanciamento político entre ele e o senhor, por razões óbvias, mas a ausência do senador Raimundo Lira foi sintomática. Inclusive, especula-se aí um distanciamento. Existe isso na relação com o senhor? Pelo contrário. O senador Raimundo Lira procurou a mim ontem em Brasília e me autorizou a representá-lo na reunião. Então, isso prova que nós estamos umbilicalmente ligados. É evidente que ele não pediria para eu representá-lo, eu, o próprio candidato, numa reunião, se ele não tivesse de acordo com a minha candidatura como está. E nessa chapa, o senhor até já falou após esse encontro, 2 espaços já estão preenchidos. O seu, como pré-candidato ao governo do estado, e o senador Raimundo Lira. Existem outros espaços. Claro. O senhor acredita que existe viabilidade numa chapa para governo do estado com 2 MDBistas nela? Poderia ter até mais, como já ocorreu no passado, mas eu acho que é normal que tenha, pelo tamanho do PMDB. É o tamanho do PMDB
que aconselha que o partido tenha mais de um candidato. Um candidato a governador e um candidato a senador. São 2 candidatos a senadores na disputa, no esquema partidário, um candidato a vice-governador e 4 candidatos a suplente de senador. Então, muita gente, dá para contemplar todo mundo. O senhor ainda trabalha, articula, espera o apoio do PSDB à sua pré-candidatura ou já jogou a toalha em relação ao apoio do partido? Não joguei a toalha porque eu nunca usei essa toalha. O senador Cássio Cunha Lima afirmou essa semana que iria lhe procurar em Brasília para uma conversa. Houve esse encontro entre o senhor e Cássio? Houve conversa, mas não nesses termos que você está insinuando aí. Absolutamente. Ele próprio tinha dito que ia conversar com o senhor nesse sentido de tentar reagrupar no campo das oposições. Qual foi o conteúdo, a pauta dessa conversa? Eu não vi essa declaração de Cássio. E se eu tivesse ouvido, eu ia perguntar a ele o que significa reagrupar. Reagrupar é quando você usa o verbo reagrupar, você está dizendo que vai agrupar algo que esteve agrupado e não está mais. Nós nunca tivemos aliança nenhuma com o PSDB sobre a indicação de candidatura a governador ou a senador. Nem nós discutimos apoio à candidatura de Cássio. Como ele é candidato a senador, eu acho que seria uma boa para ele ter o apoio do PMDB. Mas isso depende ainda de um agrupamento. Como não existiu até agora esse agrupamento, não há necessidade de reagrupar. Talvez haja necessidade de agrupar. Tudo é uma questão de semântica. Agrupar, então o senhor admite, dentro desse contexto aí, entendimentos com, por exemplo, vou ser mais direto, com Luciano Cartacho? Se Luciano se dispuser a apoiar a minha candidatura, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nós discutiremos esse apoio. Ou seja, hoje sua candidatura é irreversível. Já falei isso várias vezes. E eu não acredito em candidatura que é reversível. Não existe candidatura reversível. Ou existe candidatura ou não existe candidatura. E lá atrás, quando o meu nome foi lançado pela executiva estadual do PMDB, aliás, por unanimidade, e houve um apelo muito forte para que eu aceitasse, que eu não tinha necessidade de ser candidato, necessidade orgânica, necessidade de sobrevivência política, já que eu estou no mandato de senador, no meio do tempo de mandato, são 8 anos, eu estou completando 4 anos. Então, eu fui chamado para ajudar o partido e permitir que uma chapa de candidatos a deputados estaduais e deputados federais pudesse ter o puxador de votos. Porque, como eu já disse aqui no começo, na tradição paraibana e brasileira, o puxador de voto em qualquer chapa é o candidato majoritário de governador. O vice-prefeito Manuel Júnior esteve sentado aqui nessa cadeira, nos concedendo a entrevista desse programa, e a análise que ele faz, senador, é de que a sua candidatura não teria viabilidade eleitoral. Portanto, não estaria disposto a apoiar a sua pré-candidatura ao governo do Estado, sob pena de sacrificar aquele discurso, né? Os candidatos da proporcional. Como é que o senhor encara esse discurso de Manuel Júnior? Eu pensei que ele tinha dito diferente. Eu pensei até que ele fosse mais sincero, que ele tivesse dito: eu não posso apoiar a candidatura de Maranhão, porque a vitória de Maranhão exclui a minha posse na vice-prefeitura de João Pessoa, como vice-prefeito de João Pessoa. Eu pensei que ele dissesse isso. E você está me surpreendendo quando disse que ele falou que a minha candidatura não tinha viabilidade. Quem não tem viabilidade é o candidato que ele está apoiando. Esse não tem. Porque é um candidato que até agora não deu demonstrações de que realmente é candidato. O senhor acredita que Luciano Cartacho vai ter disposição, coragem de deixar a prefeitura de João Pessoa para disputar o governo do Estado? Ele fica? Essa é a conclusão a que todos estão chegando. Que está faltando a ele
coragem para deixar 2 anos e 9 meses de mandato na prefeitura de João Pessoa para uma disputa onde ele tem riscos de perder. Qual é o candidato que não tem risco de perder? Exceto o senhor. Hein? O senhor tem a situação mais confortável, né? Dentre os que estão postos. Eu me considero assim, numa situação Não, de fato, claro. confortável, porque a minha candidatura tem o respaldo de uma história, tem o respaldo de um trabalho. Eu não preciso mais comprovar que sou capaz de governar bem o estado da Paraíba. Eu já comprovei isso. E a minha eleição para senador da República foi um exemplo disso, não é? Eu venci, da época, aqueles que se imaginavam donos absolutos da opinião da Paraíba. O governador do estado apoiou a candidatura de Lucélio Cartacho, governador do estado. E o prefeito de João Pessoa apoiou também essa candidatura, porque é seu irmão. De outro lado, Cássio aprovou a candidatura de Wilson Santiago, que dizia que tinha deixado o PMDB e tinha levado todo mundo com ele. No fim, perdeu até no município de Cajazeiras, que é praticamente a sua terra natal. Ele é dali do Iraúna. O Iraúna já foi distrito de Cajazeiras. E assim como o Lucélio Cartacho, o candidato do prefeito e do governador. Eu derrotei os dois. Senador Zé Maranhão, nessa conversa que o senhor teve com Cássio Cunha Lima, existiu a possibilidade, o senhor falou aí de uma certa insatisfação do PMDB, até de um grupo político com o prefeito Luciano Cartacho, existiu conversas no sentido de articulação de uma aliança entre MDB e o PSDB? Eu quero dizer uma coisa a você. Não é só o PMDB que tem essa insatisfação, não. Você procure os outros agentes políticos, eu não sou repórter, eu não vou fazer pergunta, que eles, se quiserem, vão lhe dizer isso. Agora, é claro que a minha conversa com o Cássio, nem tudo eu devo e posso contar. Sobre Romero Rodrigues, o senhor tem mantido contatos, conversas com Romero Rodrigues? Sim, eu tenho conversado sobre os projetos da gestão Romero Rodrigues, tenho conversado sobre os projetos da Paraíba. Romero é prefeito da segunda maior cidade da Paraíba. E Campina Grande é uma cidade que tem uma tradição política muito marcante na história política da Paraíba. Então, como é que eu poderia conversar como candidato a governador sem me isolando daqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento de um município que repercute em todo o estado? O que se faz em Campina Grande repercute em João Pessoa. O que se faz em João Pessoa repercute em Campina Grande, porque de resto repercute em todo o estado da Paraíba. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. É preciso que nós, especialmente os jovens inteligentes como vocês, se apercebam que a hora é dos políticos fazerem uma distensão. Não uma distensão puramente partidária, no sentido de todos se aliarem e acontecer o que já aconteceu aqui na Paraíba, em que os grandes partidos se uniram e apresentaram um candidato a governador único. Não, não é disso que eu estou falando. O que eu falo é que nós não podemos de nos opor a um esforço para a união de todos em favor de um projeto que seja melhor para a Paraíba, para o desenvolvimento do nosso estado. Você quer um exemplo, uma antítese do que eu estou dizendo? As perdas que a Paraíba teve para Pernambuco, para o Ceará, até para o Rio Grande do Norte, que é um estado menor do que a Paraíba. Nós perdemos o porto regional. Deveria ser feito aqui o que eu chamei Porto de Águas Profundas, já no final do governo. É pena que não tinha sido no primeiro ano do governo, que esse projeto é um projeto complexo e a sua elaboração demorou bastante. Nós perdemos a indústria petrolífera
A refinaria de petróleo foi para Pernambuco, outra foi para o Ceará. Nós perdemos a indústria farmacêutica. É uma indústria importantíssima, porque é uma indústria de tecnologias de ponta e uma indústria que emprega muito também. Está ali, em Goiânia. A indústria automobilística, a fábrica da Fiat, foi para onde? Para Pernambuco. Nós só temos o direito de chegar na Goiânia, olhar aquilo ali, para sentir inveja e decepção. Então, isso faz com que a Paraíba não se desenvolva. Qual foi o grande projeto de repercussão na vida da Paraíba e na região Nordeste que foi implantado aqui na Paraíba em tantos anos? Nenhum. Há uma dúvida nesse sentido. Os projetos de repercussão nós fizemos. Iniciativa pública no meu governo. Eu eletrifiquei todo o estado da Paraíba. Só sabe o que isso significa quem conheceu o interior do estado antes e depois da eletrificação. Nós fizemos um projeto de abastecimento d'água que, inclusive, resgatou uma história de ineficiência administrativa. O açude Curema Mãe d'Água é o maior da Paraíba e um dos maiores do Nordeste. Quando eu assumi o primeiro governo, ele já estava construído há 70 anos. Não foi há 70 meses, nem há 70 dias, há 70 anos. Enquanto isso, a cidade de Patos, a maior cidade do sertão, próxima a Curemas, morria de sede. Não era só nas secas, não, nos períodos de longas estiagens, mas no verão. Patos já via-se sem um abastecimento de água regular, ficava dependendo de carro-pipa, água poluída. Nós ali tivemos o exemplo de que o estadista e sociólogo Zé Américo de Almeida dizia na sua obra-prima de análise da sociológica do Nordeste. Ver bem não é ver tudo, mas ver aquilo que os outros não veem. Então, eu digo, eu vou resolver o problema da água do sertão utilizando esse potencial aqui, que os homens, com a bênção de Deus, fizeram, mas que os homens subestimaram as oportunidades e passaram 70 anos sem fazer nada. Então, quando eu me proponho a ser candidato, aceitando a indicação do meu partido, é para me dedicar a essa tarefa, a tarefa de construir uma Paraíba melhor. Esse projeto pode não incitar a política do cordão azul, cordão encarnado, a política da lapinha, que se fazia e que se faz tradicionalmente no estado da Paraíba e em muitos lugares ainda no Nordeste brasileiro, sendo talvez a causa do nosso atraso em relação à região Centro-Sul. O senhor sempre defendeu uma das suas bandeiras, o Porto de Águas Profundas. Em várias campanhas o senhor sempre colocou isso. Novamente nele aqui. O senhor acha que hoje é viável esse projeto? Hoje ele será viável sempre. Ele será viável antes e será viável depois. Falta o quê? Prioridade, capacidade na captação de recursos? Falta uma união de forças para mobilizar os recursos que são necessários. Porque esse porto não é apenas um ancoradouro. Ele, na realidade, é um centro industrial de processamento de exportação e importação. Abrir-se-á, aonde ele for construído, um campo de desenvolvimento econômico extraordinário, com novas indústrias, com montadoras, etc. Talvez, se esse porto tivesse construído, nós não tivéssemos perdido a fábrica da Fiat. Mas a fábrica da Fiat foi para Pernambuco, não era porque Pernambuco era a melhor localização, não. Aquela região goiana não tem nenhuma tradição industrial, nenhuma, zero. Cana-de-açúcar, monocultura da cana-de-açúcar, as usinas, os engenhos não existem mais. A Paraíba tem muito mais vocação industrial para o empreendimento daquela natureza
considerando que a Paraíba é o centro geográfico do Nordeste de que Goiânia. No entanto, foi para lá. Por quê? Houve muita politicagem, houve muita força daqueles que realmente estavam se unindo para viabilizar o projeto. Ok, dá uma pausa aqui, senador. Chamar minha amiga Inácia para servir um cafezinho aqui ao senador José Maranhão, esse bate-papo quente, importante aqui no Café com Política. Obrigado, Inácia. Essa água estava no fuga, né? Está quente, está quente. Não quero tão gelada contra dele, né? Daqui a pouco ela traz. Senador, o senhor fala de propostas, né? A população, na verdade, necessita de respostas da classe política e um grande problema hoje nacional, com reflexos, claro, na Paraíba, é a segurança. Recentemente, o presidente Temer decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Aqui na Paraíba houve uma grande repercussão, até parlamentares defendendo que essa medida fosse estendida aqui para o estado. Como é que o senhor enxerga a questão da segurança no estado da Paraíba e se havia uma necessidade para uma intervenção ou isso é um exagero da classe política paraibana? Eu não quero usar a expressão exagero, é uma questão de ponto de vista. O meu ponto de vista é diferente. Eu acho que na Paraíba tem sérios problemas de segurança pública, mas eu acho que ainda não seria necessária uma intervenção. A intervenção aconteceu no Rio porque o Rio está vivendo um estado de guerra. O que acontece todos os dias nas favelas do Rio de Janeiro é um caso semelhante ao do Haiti. E se não houvesse uma medida emergencial para impactar essas áreas lá do Rio de Janeiro, não seria nenhuma surpresa para ninguém se criasse ali um gueto de proporções maiores do que os guetos que se criaram no Haiti e em outros países que estão dominados por guerrilha. Então eu acho que foi necessário como medida emergencial, mas é uma medida altamente discutível nos meios da sociologia, nos meios jurídicos, não é? Nos meios universitários, enfim, altamente discutido pela inteligência brasileira. E eu estou todo dia rezando, acrescentando mais um pedido a Deus, que aquilo ali não se agrave. Grande receio que todos têm e que eu tenho também, é que de repente aqueles conflitos se agudizem e que a população, não é, de bandidos, alguns residindo nessas favelas, comprometam e consigam atrair a população pacífica. É um engano pensar que nas favelas moram apenas marginais. Moram famílias que trabalham, que produzem, que têm vida familiar organizada e que merece todo o respeito. Mas um item, por exemplo, desse processo é a autorização que ele traz para revistas indiscriminadas a qualquer casa residencial. É uma medida que às vezes pode se tornar uma faca de dois gumes, porque essas famílias vão se sentir humilhadas, achacadas. E o meu medo é que aquilo que é um processo não é, isolado possa se generalizar entre toda a população. Meu receio é esse. Outro receio que eu tenho é que as forças federais, o Exército Nacional, não é uma força policial, nem foi treinada para atividades policiais. É difícil a um recruta do Exército, não é, saber lidar com essa situação, porque ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado para isso. E, de repente, essa falta de competência possa agudizar o processo. Eu soube
pelas informações que saíram na imprensa, que já foram assassinados 2 soldados do Exército. Isso pode gerar um clima de indignação na Força Pública Federal que está ali. É claro, o Exército Nacional obedece ao comando do Presidente da República, mas eu temo que essa situação, ao invés de resolver, possa agravar a coisa. Agora, a pergunta é... E aqui na Paraíba, o que o senhor faria para reduzir os índices? Nós achamos que essa medida só vai resolver o problema da segurança do Rio de Janeiro? Não. Porque isso é um problema estrutural que remonta à organização das forças policiais. Nós temos carência de recursos, porque o Brasil tem dado pouca importância à questão da segurança pública. Os efetivos das polícias militares têm caído drasticamente, de ano a ano, e não tem havido uma reposição proporcional. É preciso haver também o desenvolvimento das escolas para formar a polícia investigativa. Só para ter uma ideia das carências do setor de segurança pública, o Brasil até hoje, um país continental como somos, não tem um banco de impressões datiloscópicas, impressão digital em outra linguagem, datiloscópica. Talvez São Paulo tenha um banco, mas estanque. E o bandido que cometeu um crime na Paraíba vai se esconder em São Paulo. E lá não tem nada contra ele. Se esse banco de impressão datiloscópica fosse nacional, se não somente isso, mas outros aparelhos, outros dispositivos da polícia se comunicassem de estado para estado, evidentemente seria um desestímulo à prática de crimes e pelo menos se isolaria esse criminoso do convívio social onde ele vai praticar outros delitos. Essa ideia da criação do Ministério pode focalizar nessa integração, né? Eu acho que tem que haver a integração. Eu acho que as polícias precisam falar a mesma linguagem. Vamos trazer, Inácio, água aqui. Por exemplo, a Polícia Federal tem revelado uma competência extraordinária. Mas a Polícia Federal atualmente tem efetivos para fiscalizar as fronteiras por onde entram as armas contrabandeadas. As armas usadas hoje pelos marginais são mais modernas, mas com poder letal muito maior do que as próprias armas usadas pelas forças regulares. E quem é que pode evitar isso? Um policiamento na fronteira, que é a origem de todos os contrabandos. Os meus colegas das fronteiras com outros países têm falado constantemente na tribuna sobre essa falta de policiamento, porque não se investe em segurança pública. Não se investe. É preciso investir e investir inteligentemente, porque mesmo despejando dinheiro aí na força da emoção que nós estamos vivendo neste momento grave, se esse dinheiro não for aplicado com racionalidade, se o governo federal não se associar aos governos estaduais, os governos estaduais não têm aumentado os seus efetivos porque não tem dinheiro para pagar os efetivos. Falta recurso. Até o estado de São Paulo tem uma polícia quantitativamente e qualitativamente deficiente. Então, este caso que está acontecendo no Rio de Janeiro diz que na hora das crises vem as soluções. Pode ser algo que, bem utilizado, signifique a iniciativa mais eficiente para estancar esse sangramento que ocorre em todo o território nacional.
Então, por isso mesmo, eu não vejo, a não ser em situações que ocorre emergência, como é o caso do Rio de Janeiro, a necessidade de se colocar forças federais aqui no estado da Paraíba. Basta você ler os grandes jornais, a grande imprensa do Brasil, que você vai ver que essa providência, que eu considero uma providência necessária, não é? Mas ela tem que ser acompanhada de providências estruturantes. Ela é uma emergência, mas ela não mexe na estrutura de segurança. Ela não mexe, ela não criou nada de novo. Daqui a pouco, as forças federais que estão ali, se a situação não se agravar mais, vão ter que sair de lá. Vão ter que sair de lá, porque a sua presença no local dos conflitos não é tão simples quanto possa parecer a pessoas mais otimistas. Eu não sou tão otimista assim. Agora, em relação aqui na Paraíba, sobre esse tema, explosão de banco, explosão de banco, temos aí também o aumento dos crimes patrimoniais. O que o senhor faria diferente como governador da Paraíba para amenizar essa sensação de insegurança que existe aqui no nosso estado? Essa sensação de insegurança existe em todo o Brasil. Eu sou de Araruna. Araruna é uma cidade de fronteira com o Rio Grande do Norte. A agência do Banco do Brasil lá foi assaltada faz uns 2 anos. A carga de explosivos que utilizaram lá foi tão pesada que não ficou pedra sobre pedra. Derrubaram rigorosamente o banco. E se viu lá um dos cofres, recebeu uma carga de explosivos tão pesada que a porta do cofre colou no fundo do cofre. Os bandidos aí não conseguiram nem levar o dinheiro, porque eles não tinham como abrir mais. Pois bem, e as armas que usavam eram fuzis metralhadoras, eram armas de última geração. De onde partiu isso aí? Do Rio Grande do Norte. Daquele presídio do Rio Grande do Norte, que foi manchete em todos os jornais do Brasil, dominados por 2 facções criminosas. De dentro do presídio, eles comandaram o assalto ao Banco de Araruna, já no outro estado. Então, muitas vezes, a violência que desencadeou, por exemplo, uma explosão de um banco, seja o Banco do Brasil ou de qualquer outro, não se fez daqui, não partiu daqui, partiu de outro estado da federação. Por isso é que eu digo a você, o problema é nacional. Quem quiser analisar isso com serenidade, vai ver a necessidade de se ter uma mudança de estrutura policial, não somente para o Rio de Janeiro, mas para todos os estados brasileiros. Nem São Paulo está conseguindo, com todo o poder de seu orçamento, nem ele, São Paulo, o maior estado brasileiro, mais rico também, nem ele está conseguindo deter essa onda de violência. Então, eu acho, para resumir tudo o que estou falando, que as providências têm que surgir do governo federal. O governo federal tem que vir em socorro aos estados federados. E aí está um ponto que é crucial na nossa estrutura administrativa e fiscal do país. A União arrecada os seus tributos nos estados. A União recebe o contributo dos cidadãos que vivem no estado, que vivem no município. Mas na hora de redistribuir essa receita que foi gerada na Paraíba ou em São Paulo, a União fica com a parte do leão e os estados ficam com a ninharia. O resultado é esse desequilíbrio. E a União não compete só manter as Forças Armadas, compete também, no meu entendimento, ajudar os estados no processo de reestruturação de suas forças policiais, de sua estrutura policial. A criação do Ministério da Integração agora, recente, pelo presidente Temer,
é uma pavimentação nesse caminho, da integralização da segurança. Isso é uma medida administrativa que, como emergência, está muito boa. Mas nós temos que mudar a estrutura legal. O Estado a União tem que quantificar os valores investidos na segurança pública dos Estados e em socorro às polícias militares, em socorro aos que governam o Estado. Senador, voltando um pouco à pauta política, à pauta eleitoral, o senhor já se encontrou algumas vezes com o governador Ricardo Coutinho. Com certeza a pauta política esteve presente nesse encontro. Fazer uma pergunta ao senhor: o senhor acredita que o governador Ricardo Coutinho é candidato ao Senado ou ele fica até o fim do mandato? Eu faço uma aposta com você do tamanho que você quiser. Que ele vai ser candidato a senador. Por que o senhor acha isso? Ele tem dito reiteradas vezes que fica até o final. Às vezes não. Ele já disse que sim, outras vezes que não. Essa aqui é a realidade. Então eu acho que Ricardo não vai perder a oportunidade de se eleger senador da República, até para, de um certo modo, continuar o trabalho que ele faz aqui, administrando a Casa Legislativa, que é a Casa da Unidade Nacional, o Senado. Acho que ele não quererá ficar tanto tempo sem mandato. Existe a possibilidade, dentro dessas conversas que o senhor vem mantendo com o governador Ricardo Coutinho, elogios do próprio governador Ricardo Coutinho, a sua história política como gestor, existe possibilidade de entendimentos do PSB com o MDB nas eleições? Eu vou ser modesto agora. Os elogios que Ricardo faz à minha história política não são gratuitos. Qual seria o sentido, então? Qual seria a intenção do governador Ricardo Coutinho? Eu não acho que ele tem intenção nenhuma. Ele está num rasgo de sinceridade, dando o seu ao seu dono. Mas o senhor acredita que é possível o PSB apoiar a sua pré-candidatura, o governador apoiar a sua pré-candidatura? Trabalha com essa hipótese ou isso é algo descartável? Se eu tivesse dúvidas sobre isso, eu não diria nada. Mas eu acho muito viável que ele apoie a minha candidatura. Eu não estou aqui nem sequer pedindo que ele apoie a minha candidatura, porque eu respeito os compromissos que ele tem dentro da esfera de seu partido. Mas isso é uma decisão, isso é uma pergunta que só o governador pode responder. Com relação a mim, se eu disser a você sim, eu estou fazendo achismo. Sim. Eu não tenho nenhuma autorização para dizer isso. Eu não tenho, assim, nenhum motivo para falar nisso. Todo candidato gostaria de receber apoios. E é evidente que eu gostaria também de receber apoio. O senhor falou que apostaria ou aposta de que Ricardo Coutinho será candidato ao Senado. Eu lhe pergunto, em relação a João Azevedo, o senhor apostaria que ele será candidato até o final? Porque em 2016 houve aquela mudança de cenário e tal. O senhor acredita que isso vai acontecer em 2018? Essa pergunta já está respondida pela colocação que você está fazendo. Você está dizendo, em outras palavras, o cesteiro que faz um cesto, faz um centro, não é isso? É o provérbio popular. Então, assim como ele foi substituído na campanha e na eleição de prefeito, pode ser substituído também na eleição de governador. Mas eu não quero afirmar isso, porque eu não gosto de subestimar as pessoas. Não é ético você se referir a um adversário seu, ou a um correligionário mesmo, em algumas hipóteses, nesse tom de dizer que o cara está ali só compondo uma cena e nada mais. Eu não posso. Se eu tivesse certeza ou soubesse disso, tivesse visto isso em alguma bola de cristal, eu não iria falar nada por uma questão ética.
Senador, só para a gente finalizar, em relação ao prefeito Luciano Cartacho, são muitas informações que existem nos bastidores, enfim, dessa relação que o senhor teve com ele. A minha pergunta é simples e direta. Onde foi que o prefeito Luciano Cartacho errou na questão das articulações para, digamos assim, perder o apoio do PMDB que o teve em 2016? Se é que houve algum erro, alguma falha nesse sentido. O que é que o senhor comentaria nesse sentido? Veja bem, eu não quero dar motivos para a perda do apoio do PMDB. Aliás, Luciano não perdeu nada, porque o PMDB não tinha nenhum compromisso com ele. Se ele pertencesse ao PMDB e existisse no PMDB 2 candidatos, eu e ele, o que é que iria acontecer? O partido iria escolher um. O PMDB escolheu José Maranhão, que é senador do PMDB. Então, o Luciano não perdeu nada, porque não existia ou pré-existia nenhum compromisso do PMDB com a sua candidatura. O PMDB teve compromisso e apoiou como candidato a prefeito de João Pessoa. O PMDB teve compromisso lá atrás e apoiou candidato a vice-governador do Estado. Mas o PMDB não tinha nenhum compromisso de apoiar Luciano Cartacho como prefeito de João Pessoa. Nenhum. Absolutamente nenhum. Poderia apoiar? Poderia. Mas competia a ele conquistar esse apoio. E não querer empurrar isso como uma camisa de força. O PMDB nunca aceitou camisa de força de quem quer que seja. O PMDB, você que é muito jovem, mas conhece a história recente do Brasil, foi o partido que se opôs terminantemente à ditadura de 64. E este homem que está falando aqui foi uma das vítimas de 64. Eu fui cassado. Passei 13 anos fora da política em virtude de um ato de violência da ditadura, porque eu não me curvei, eu nunca me curvaria. É por isso que eu estou no PMDB, porque o PMDB tem essa história, representa isso, que é uma história muito assemelhada à minha própria história. A minha história é essa de resistência ao erro, de combate à violência, à discriminação, etc. Por que nós iríamos aceitar agora essa obrigação de votar num candidato? Os seguidores de Luciano têm feito esse discurso, mas o PMDB tem que votar em Luciano porque tem. Aí isso é uma camisa de força. O deputado de Pombal, que fala com aquele sotaque típico carioca, disse outro dia que eu tinha a ideia fixa de ser candidato a governador. A ideia fixa é negócio de louco. E eu nunca fui acusado de loucura. Por aí tem gente que foi. Senador Zé Maranhão, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Política. Boa sorte para o senhor. Um abraço para todos e até o próximo Café com Política.